A OpenAI acaba de lançar o seu criador de agentes de IA. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novidades desse editor de agentes de IA e se realmente vai acabar com o N8N. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. No início dessa semana, a OpenAI lança o criador de agentes de IA, que promete facilitar a criação de fluxos de trabalho. Foi lançado esse artigo de como funciona esse criador de agentes de IA, com algumas das principais funcionalidades que ele tem, com algumas informações como os nós disponíveis, visualizar e depurar, a segurança e risco e avalie o seu fluxo de trabalho. Para acessar esse agente de IA, você pode entrar aqui na plataforma.openai.com e na seção de Agente Builders. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem. A interface do editor de agentes de IA é mais parecido com o Maker do que o N8N. Com esse modelo de bloquinhos em que eu posso esticar e adicionar um novo node. Aqui no lado do menu esquerdo tem algumas informações como o core, que é o agente de IA e o que finaliza o fluxo. Tem algumas tools, que é o file busca, que é a minha base de conhecimento vetorial. Aqui eu simplesmente posso adicionar uma base, um PDF ou algum arquivo para alimentar a minha base de conhecimento vetorial. Vocês veem que é bem mais simples que o N8N, lá dentro do N8N. A gente tem que fazer uma estrutura com o Google Drive ou qualquer outra fonte para adicionar o nosso arquivo, utilizar algum serviço de banco de dados vetorial, como por exemplo o Supabase, e assim integrar com um agente de IA. Aqui simplesmente eu posso adicionar a tool de file e busca. Ele também tem essa tool que serve para mim criar moderações no meu agente de IA. Então eu posso adicionar antes do agente para ele meio que filtrar o que está sendo passado para o agente, tornando assim que eu deixo o meu prompt mais limpo sem poluir com algumas regras. Ele também fornece a tool do tipo MCP, em que eu posso adicionar vários aplicativos utilizando esse protocolo para se comunicar com outros aplicativos. Então, o meu agente de IA vai poder se comunicar, por exemplo, com o Google Drive, o Gmail, o calendário e outros aplicativos. Se vocês forem ver aqui, ele tem bem menos aplicativos nativos do que o N8N. Então, para me adicionar mais de um aplicativo, eu tenho que adicionar manualmente, clicando aqui em novo conector de MCP Server e adicionar o URL, o que torna o nosso trabalho um pouquinho maior em relação ao N8N. Aqui ele tem alguns nodes lógicos, que no caso é um if e else, que é para mim fazer condições lógicas dentro do meu fluxo de trabalho. Tem o while, que é um loop, para ele ficar repetindo algum processo. Tem esse aqui que é bem interessante, que é para mim meio que notificar o humano e perguntar se aprova ou não. Assim eu posso pausar o meu fluxo de trabalho até receber esse retorno. E tem alguns nodes do tipo data. Então vocês podem ver que ainda está bem simplista essa interface e aplicação do agente Builder OpenAI em relação ao N8N. Se for comparar com o N8N, eu tenho bem mais aplicativos nativos, o que torna o nosso N8N bem mais vantajoso, além de ser alimentado pela comunidade, onde qualquer pessoa pode criar um node e compartilhar com os demais usuários. Fora que, dentro da OpenAI, como vocês podem imaginar, a gente fica limitado aos modelos de IA da OpenAI. Então você não pode adicionar, por exemplo, um OpenRouter para utilizar vários outros modelos de IA, o que pode acabar tornando a nossa aplicação bem mais limitada. Eu vejo que tem bastante gente comentando sobre será o fim do N8N. Eu não acredito que seja. Eu acredito que essa ferramenta venha para complementar o nosso portfólio de ferramentas. Que um gestor de automação não pode se limitar a uma única ferramenta, mas sim aprender a delegar quais ferramentas se sai melhor para aquela aplicação. Então, em vez de ter uma visão de que isso veio para acabar com o N8N, pense que veio para agregar e melhorar a nossa criação de automações.
Então é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar uma automação simples com agente de IA que funciona tanto aqui dentro e utilizando ferramentas dentro do N8N, através do MCP Server. Então a interface da OpenAI, Agente Builder, é bem simples. Você tem esse gatilho de Start, pode adicionar um novo node do tipo agente de IA. Vocês podem notar que se seu objetivo for criar apenas um agente de IA, esse aqui acaba se tornando bem simples, porque é bem intuitivo. Aqui eu posso dar o nome do agente de IA, passar as instruções, que no caso é aquele prompt de sistema dentro do N8N. É aquele prompt que vai ficar por debaixo dos panos do agente de IA. Se eu clicar aqui em mais, ele vai dar o prompt user, que é aquele prompt do usuário, aquele que é dinâmico, que o usuário vai mandar a mensagem. Aqui eu tenho include chat histórico. Então, para vocês verem, esquece Postgre, esquece Redis ou qualquer outra ferramenta de se criar memórias no agente. Aqui eu simplesmente posso marcar ou desmarcar isso, que ele já adiciona a uma memória através da infraestrutura da própria OpenAI. Aqui o modelo. Posso escolher, como eu falei anteriormente, somente os modelos de IA da OpenAI, então acaba sendo uma limitação. Tenho as tools que eu posso adicionar, então eu tenho do ChatKit, cliente tool, hospedado, pode ter um MCP Server, o file busca, que eu vou adicionar aqui agora, que é criando uma base de conhecimento para o meu agente. Então, em vez de ter toda aquela estrutura para alimentar o meu agente de IA com a base de conhecimento vetorial, aqui simplesmente eu vou subir esse PDF aqui que eu tenho, que é um resultados financeiros do Itaú. Então eu vou usar como exemplo, vou abrir esse arquivo, fazer o upload no agente e ele já vai alimentar toda a base de conhecimento do agente de IA. Se eu clicar aqui em concluir, ele vai fazer essa alimentação e já adicionou a tool de vetores. Aqui no output formato, que é o formato de saída, eu posso adicionar tanto como um texto ou um JSON específico, ou esse novo do ChatKit. Aqui, se eu clicar em mais, vou ter mais opções. E como vocês podem notar, para quem está iniciando e é novo em agentes de IA, isso aqui pode ser uma boa oportunidade para se familiarizar de como funciona uma automação em um agente de IA. Então, como eu alimentei minha base de conhecimento com esse PDF, eu vou clicar aqui em Preview. Opa, ele deu esse erro porque eu tenho esse while, eu vou excluir e clicar em Preview. Aqui ele vai abrir o meu teste. Então, se eu mandar uma mensagem, vai ser como o ChatGPT. Vou enviar aqui um olá para ele, vocês vão ver que ele vai simplesmente processar e me retornar esse oi. Então, eu vou abrir aqui o PDF que eu enviei na base de conhecimento dele, para vocês verem, que é um relatório financeiro do Itaú do segundo trimestre, e vou perguntar para ele qual o resultado financeiro do Itaú em 2025. Então ele deve consultar a minha base de conhecimento a partir do PDF que eu enviei na sua base de conhecimento. Aqui, ó, vocês podem ver que ele já está buscando no arquivo, fazendo as buscas vetoriais, e com isso ele me trouxe de uma forma bem precisa todas as informações do resultado financeiro do Itaú em 2025, a partir do arquivo. Se eu passar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que ele vai dar todas as referências de busca que ele fez, que foi no arquivo PDF. E como vocês podem notar, com apenas 2 bloquinhos, eu já consegui criar um agente de IA com base de conhecimento vetorial de forma extremamente precisa. O que dentro do N8N eu precisaria criar uma infraestrutura um pouco maior para ter esse mesmo resultado. E bem, esse é o ponto positivo do agente Builder da OpenAI, que é bem simples criar agente. Então, se o seu objetivo é simplesmente criar um simples agente, essa pode ser uma boa ferramenta, porém acaba tendo muitas limitações. A principal é ser limitado nos modelos de IA da OpenAI e ainda por ser novo, ter poucos aplicativos nativos. Agora eu vou mostrar a vocês como a gente pode integrar esse agente de IA com o N8N e fazer com que essas ferramentas se complementem. Então aqui em Tool do agente eu vou clicar em mais, em MCP Server e adicionar um novo servidor. Aqui vocês podem notar que conexão do servidor MCP, ele pede a URL, então dentro do N8N
eu vou criar esse MCP Server Trigger, vou copiar essa URL de produção, voltar aqui e colar essa URL. Aqui o nome eu vou dar de meu N8N, vou dar esse nome mesmo. E a autenticação pode adicionar qualquer coisa, porque a nossa autenticação por enquanto vai ser livre. Esse MCP eu vou adicionar uma tool simples, só como demonstração, vou adicionar uma calculadora, salvar e ativar. Vou deixar aqui esse fluxo ativo com esse MCP e a partir daí clicar em conectar. Então ele já está estabelecendo a conexão entre o nosso agente com o nosso MCP. Como vocês podem ver aqui, ele já fez a conexão com o N8N. Em tools, ele já encontrou a tool de calculadora, que é exatamente essa que a gente está utilizando como exemplo, e já fez a integração com o nosso agente de IA. Então vou clicar aqui em adicionar, e ele vai adicionar o nosso MCP do N8N ao nosso agente. Então vocês podem ver que um complementa o outro. Aqui eu poderia facilmente adicionar um calendário do Google Calendário e assim criar um MCP mais robusto para se utilizar com esse agente de IA. Então é isso. Para fechar, eu vou fazer minhas considerações finais, que se você é novo, nunca trabalhou com nenhum agente de IA e quer se familiarizar com a automação, essa pode ser uma boa alternativa para se iniciar, já que é bem simples se criar agentes de IA e bem mais intuitivo. Agora, se você quer criar algo mais robusto e de escala, eu recomendo o N8N, já que está consolidado no mercado, tem bem mais aplicativos, como vocês podem notar aqui, tem muito mais aplicativos nativos e já tem uma comunidade gigante. A própria comunidade cria mais aplicativos para ele e ajuda no seu desenvolvimento. Então por hoje é isso. Se você quer aprender a criar um micro-SaaS dentro do WhatsApp sem interface, entra no último vídeo que eu postei e te espero lá.